Ok, estamos aqui novamente, Papo Café e Fotografia. Hoje temos aqui a visita também do nosso querido Inácio Teixeira, presidente da ARFOC, né, para quem não sabe, a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo, que vai estar falando um pouco sobre fotografia, um pouco sobre, né, essa vida do dia a dia, essa correria, o que é você exercer a fotografia, como funciona esse tipo de coisa. Né, Inácio? Então é um prazer receber o Inácio aqui e novamente a nossa amiga Eliane Andrade, que vai estar fazendo parte desse bate-bola. Quando fala de fotografia, é conosco mesmo. Então é isso. Muito bom recebê-lo aqui, interessantíssimo ter a sua presença para a gente estar falando de fotografia, principalmente uma pessoa que exerce, né, uma presidência, né? Receber um presidente não é mole não. Olha, cara, a responsabilidade aqui é muito grande, que eu estou representando uma categoria de muita importância na imagem paulista, e o prazer é nosso, o prazer é da ARFOC, o prazer é meu estar aqui, dividir com a Eliane e com você e com todo o seu público esse momento aqui de conversa. Poxa, que bom, meu, que ótimo isso. Eu vou começar falando também da retrospectiva, né, de fotografia da ARFOC, né? A retrospectiva 2013. E eu estava antes, quando conversei com a Eliane, eu disse a ela que o ano passado, você se lembra que te liguei para gravar com o Walter Firmo, que ia estar em São Paulo aquele dia, por acaso iria estar chegando em São Paulo, aquela coisa toda. Eu falei, bom, deu certo, não deu certo, a gente já iria gravar com ele no local. Então vamos tentar gravar lá. Aí liguei para o Inácio e falei, olha, é possível a gente gravar? Ele falou, não, legal, tranquilo. Aí eu falei, Walter, olha, vai ser lá. Ele falou, pô, ótimo, né? E, então, interessante, quer dizer, estamos de volta aí com essa nova exposição, né, que está acontecendo lá no Conjunto Nacional, né, e é interessantíssimo. Então, eu queria que você falasse um pouco com relação à organização dessa exposição, como é organizar, né, um evento desse porte, né, dessa forma. A foto retrospectiva já faz parte do calendário da fotografia de São certeza. Paulo. A ARFOC todo ano realiza esse evento. A gente recebe imagens dos associados. Esse ano nós recebemos quase 300 fotografias de 95 companheiros. 63 foram selecionados e foram os donos das 80 fotografias que formam esse acervo, formam essa obra, né? E a gente tem uma curadoria, a gente escolhe uma pessoa do meio, que é uma pessoa renomada para fazer esse tipo de trabalho. Elas recebem a fotografia só com o número, não tem nome, não tem nem legenda do que se trata aquele assunto, né? E de uma forma isenta, ela escolhe e a gente depois vai trabalhar para fazer acontecer. Para que não haja parcialidade. Exatamente. E tem uma comissão dentro da diretoria da ARFOC, que é a comissão exatamente que cuida, que é a diretora de cultura, a nossa diretora chama-se Mônica Bento, e cada um ajuda um pouco. Eu, quando posso, faço uma parte, chamo outro companheiro para ajudar no outro pedaço, e a gente acaba conseguindo fazer acontecer a foto retrospectiva. Nós temos um parceiro, que é a Canon, e desenvolvemos a partir do ano passado um prêmio ARFOC Canon de Fotojornalismo, e isso nos ajuda muito, nos dá gás para organizar, porque é uma exposição simples, mas custa muito fazer. Sem dúvida. Custa muito. E esse apoio nós temos da Canon. A Canon tem nos dado já pela segunda edição e espero contar com eles por mais vezes. Eu estive notando que esse ano na exposição, 80% da exposição, penso eu, as fotografias foram mais focadas em cima dos eventos que tivemos, é claro, né, no ano passado. Todos esses distúrbios que tivemos, que foram, né, vamos dizer assim, um capítulo especial, né, no Brasil, aquela coisa que começou pelos 20 centavos e acabou virando, né, uma manifestação toda, né? Nos anos anteriores a gente tinha uma característica que a maioria das fotografias era relativa a futebol. Era o que mais se recebia, a gente até, pelo amor de Deus, não mande tanto futebol, vamos procurar outros temas. Essa em especial foi a questão das manifestações públicas. Mas foi um assunto e um tema que o Brasil inteiro assistiu, assim, foi muito grande, um movimento muito grande, sem querer dizer a legalidade ou não. Eu acho muito legal a manifestação, do meu ponto de vista, eu acho que é legal e etc.
mas tomou vultos maiores que renderam fotografias interessantíssimas, né? Sim, é um momento que não pode ser ignorado. De forma qualidade. Então, para nós fotógrafos, a lente está voltada para onde as coisas estão acontecendo, né? E o fotógrafo, ele tem que estar onde as coisas acontecem, né? Sem dúvida. E o que mais aconteceu, o que mais chamou a atenção, o que mais movimentou as páginas dos jornais, dos noticiários de TV, exatamente foram as questões populares, as manifestações, etc. Interessante isso. Eu quero perguntar uma coisa, Eliara, a gente conversou aquela hora e não deu tempo para te perguntar. Essas manifestações todas que aconteceram, e essas agressões que todos os fotojornalistas acabaram recebendo, os jornalistas, e tome pancada, e a polícia que começou a agredir deliberadamente, não era mais uma coisa acidental. Como que você se preservou até como mulher, né? Para se posicionar, como é que foi isso, a sua atitude diante dessa situação também? Quer dizer, além da preocupação de estar fotografando, a preocupação de, peraí, eu tenho que me defender porque agora não é só o manifestante que pode me atirar alguma coisa, porque o policial é o gás de pimenta, é a porrada mesmo, é a borracha, né? Como é que, né, a sua preocupação para lidar com isso? Olha, eu acho que na realidade é o seguinte, você está num ponto em que você vai ser agredido pelos dois lados, pela polícia e pelo manifestante. O manifestante olha para você e ele não te vê com bons olhos porque você é jornalista. Então o manifestante te agride. Você olha, o policial também te agride, que ele acha que você está usando uma câmera, que você é manifestante. Todos se ressentem de serem denunciados em alguma atitude, exatamente, né, irregular. Então eu acho assim, você tem que se expor, mas tentar que se proteger ao máximo. O que eu vejo de muitos fotógrafos jovens, que eles estão muito afoitos para a melhor imagem e esquecem de se proteger. Olha, eu acho que não dá para você ser um herói morto. Um herói morto não vale para nada. Eu concordo. Entendeu? Todo mundo quer boa foto, eu quero a boa foto, o Inácio, se estiver no front, vai querer a boa foto, todo mundo vai querer a boa foto, a melhor foto do evento. Mas não dá para ser kamikaze. Não. Como muitas pessoas estão sendo kamikazes nas manifestações. Entendeu? Em especial, essa turma nova que está chegando, eles têm na mão a tecnologia de lidar com a mídia, etc. e tal, mas não tem a experiência e os cuidados que nós já, com esse tempo maior de trabalho, temos. A gente tem que estar indo no front, entre a cruz e a espada. Mas por que eu vou colocar uma lente de 12 milímetros e ficar meio metro da cara do policial ou da cara do manifestante? Exatamente. Eu tenho que escolher uma lente que eu possa trabalhar com segurança, que eu vá fazer o meu trabalho, mas também que eu não atrapalhe e que nem que eu vá ser o alvo daquela história. E isso falta muito na cabeça de muitos companheiros de trabalho ainda. Eu acho que a maioria. E fora isso, também existe uma questão política. Porque a Polícia Militar, ela agrediu muito os nossos companheiros e a FOC teve que participar de muitas reuniões com o comando da Polícia Militar, com o secretário de Segurança. Nós tivemos umas ações que era para ver o porquê de tantas agressões e se poderiam parar com isso. E fui em algumas e muitas, aliás, participei até de um seminário da Polícia Comunitária falando sobre comportamento, sobre isso e aquilo. E eu vi que isso é uma questão política pelo fato de a polícia bater. O cara quebra a loja todinha, saqueia uma loja, a polícia não faz nada. Você vai ali, fotografa, ele te bate. O companheiro nosso perdeu o olho. Sim. Outros foram feridos, tiveram equipamento quebrado, etc e tal. Mas quem manda na polícia do Estado? É o governo. Por que o governador, será que ele não viu o que estava acontecendo? Que ele poderia emitir uma ordem? Pelo amor de Deus, não é assim que trata o pessoal que trabalha. Nós já temos o direito de trabalhar garantido pela Constituição Federal. Quer dizer, e o que se viu foi o contrário. Aí veio a história de usar EPIs, etc e tal, que eu acho um negócio muito interessante. Tem muitos companheiros que, não, eu não quero usar porque eu quero ser um jornalista invisível. Mas bala enxerga jornalista invisível. Sim. E se o companheiro lá do Rio de Janeiro, o Santiago, estivesse usando um capacete, ele poderia ter sofrido um acidente menos grave e está aí vivo até hoje para estar trabalhando entre a gente. Na verdade, o EPI não se deve ter vergonha de usar. Uhum. Na guerra todo mundo usa, por que num conflito desse ninguém quer usar? Qual é o problema de usar? Agora, o que eu não concordo é em usar a identificação e o colete que a polícia está dando para a gente, quer dar para a gente usar, quer impor que a gente use. Isso nós não precisamos. Nós já somos identificados profissionalmente, nós já participamos já de uma categoria profissional reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Nossa categoria está lá no CBO, não é? Sim. Classificação Brasileira de Ocupações, que é
é do Ministério do Trabalho e sabe que nós existimos, o jornalista existe, o fotógrafo, o repórter fotográfico faz parte dessa categoria, então não temos mais que ter a permissão da polícia para estar ali trabalhando. Exatamente, essa permissão ela já existe a partir do momento que cada um de nós está ali realizando um trabalho, né, para os mais diversos segmentos, né. Eu queria te perguntar com relação ao Silva, por exemplo, que perdeu a visão, né, naquele episódio, né, deprimente, né, um cara perder a visão, né, numa situação completamente quase proposital, né, que não foi uma bala perdida, foi uma bala dirigida, pelo que se sabe. E aí como fica o profissional depois disso, né, como ele está vivendo, e o posicionamento da Arfoc com relação a isso, foi então, criado algum... Em especial o Sérgio Silva, ele não era nosso associado, ele não é associado da Arfoc. Sim. Mas nós não deixamos ele na mão, sem um apoio, sem uma conversa e tal, nós fomos atrás e tal. Como ele estava trabalhando para uma agência, para a Futura Press também foi prestar auxílio jurídico e assistencial a ele. Eu não sei exatamente como está agora, mas ele preferiu entrar com os advogados dele, que ele quer uma indenização. O sindicato, e eu participei disso com o presidente do Sindicato de Jornalistas, nós fomos numas reuniões com um grupo de advogados, e ele está na lista daquela, eu não sei explicar juridicamente como é, mas, por exemplo, é uma questão que uma indenização até R$23 mil, o governo é obrigado a te pagar de imediato. Acima disso, pode demorar anos, chamado uma causa maior, né? E ele está nas duas questões. Nessa que o sindicato como vou dizer, é coletivo, Sim. Como é que se fala, judicialmente, um processo coletivo que está conjunta, que está movendo contra o governo do Estado. Sim. E ele também está com outra ação separada, que é uma ação com uma indenização maior, que não reparar ele não vai voltar a enxergar mais mesmo, né? Sim. Vai ter que, de certa forma, o governo vai ter que arcar com esse prejuízo. Mas não foi o primeiro que foi atingido, não. Acho que em 99, se não me engano, 99, uma greve dos professores na Paulista, um companheiro do jornal Agora também, eu me lembro. Foi atingido no olho, não sei por que é uma parte tão pequena do corpo de um homem e a bala vai sempre no olho. E ele perdeu a visão. E por um azar, ele tinha problema em nenhum dos olhos. E pegou no olho bom. Ele ficou cego por inteiro. Então, vamos fazer uma pequena parada para a gente tomar um café e já voltamos. É só aguardar, é de pressinha. Apoio TV Guarulhos. Chegou a promoção Amores da Minha Vida do Internacional Shopping. De 30 de abril a 11 de junho, você pode ganhar um Kia Soul zerinho ou 2 motos Honda CB300 para curtir muito com quem você ama. É isso mesmo, um Kia Soul zerinho e 2 motos Honda novinhas. Aproveite, a cada R$250 em compras, você ganha um cupom para concorrer. Viu só? O amor pode te levar a lugares distantes, igualzinho aos nossos prêmios. Vai, surpreenda quem você ama. Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Estamos de volta aqui no Papo Café e Fotografia, num papo muito interessante com o presidente da Arfoc, o Inácio Teixeira, e a participação muito especial da Eliari Andrade, entendeu? E você estava dizendo, Inácio, que vai na reunião na Polícia Militar com vários coronéis. Uma das coisas que nós costumamos ver na mídia, por exemplo, quando eles são questionados com relação à agressão aos profissionais de imprensa, uma coisa que eles costumam dizer muito é o seguinte: olha, nós vamos ver se houve excesso. E fica por isso mesmo, quer dizer, o excesso em si já está explícito. As fotografias estão mostrando, os filmes estão mostrando. E aí, quer dizer, você vai lá, são mais coronéis para ver se houve excesso. Então, porque eu acho que a lente que o coronel usa para ver está fora de foco, porque não é possível que ele não enxergue essas coisas que acontecem na cara deles, rapaz. Eu acho um absurdo. Ele tem que ajustar o foco né? de onde ele olha, porque, cara, foram muitas agressões. Em São Paulo, mais de 40, quase 50. No Brasil inteiro já está passando de 100.
Então, isso porque nós estamos falando de São Paulo. Agora, você imagina as cidades menores que existem dentro desse nosso Brasil aí, né? Quer dizer, o profissional fica completamente rendido, né? Porque se em São Paulo acontece isso, o cara lá no interior daquela cidadezinha, ele não vai nem tirar a câmera para fora. Não precisa ser uma cidadezinha. Na Bahia, por exemplo, a Polícia Militar é muito mais severa e muito mais rígida contra jornalistas. E tem agredido muitos fotógrafos em Salvador. É assim descaradamente, sem ter para quem recorrer. Eu vi outro dia um filme desses aí, que aparece um militar e ele fala para um fotógrafo, está fotografando o quê? Depois reclama de levar tapa na cara. Que absurdo. Quer dizer, isso é um absurdo. E um dos comandantes foi questionado com relação a isso, ele falou, não, nós vamos verificar e tal. E aí é sempre essa história. Vamos apurar, absurdo, né? Vamos apurar. Não, mas não tem o que apurar. O crime está ali. O crime, né, já está acontecendo. Eu continuo dizendo que isso é só uma questão política. Vamos deixar quebrar, Eu até falei eu participei de algumas reuniões e participei de algumas palestras e tal. E eu por acaso, fotografei aquela pancadaria do coronel, aquela foto da arma foi feita por mim. Você tem um tríptico, né? Isso. Né? Que ficou realmente muito interessante. Então, né? naquele momento, aquela história ali, o coronel havia feito uma prisão de uma manifestante, e ele estava vindo lá com ela, e eu acompanhei com uma certa distância, porque estava vindo de uma forma, até ele falando, calma filha, venha comigo filha, assim, de uma forma não agressiva com ela, isso eu posso testemunhar. Mas de repente, a pancadaria aconteceu, e aquela arma surgiu naquele instante, que ninguém sabia quem era aquele cara armado. Exatamente. E eu quero dizer isso porque num desses seminários que eu fui, a plateia era formada por capitães, futuros coronéis que vão comandar a polícia daqui a alguns anos. E aí, por que vocês não foram defender o coronel? E eu respondi claramente para ele, assim, sem medo nenhum de errar, que eu não defendi porque eu não sou treinado para isso. Sou treinado para fotografar, tanto que eu fiz a fotografia, não é? Que não é a minha função. O jornalista está ali para registrar. E a minha arma não é uma arma letal, é uma máquina fotográfica que ela pode contar uma história que alguém... Ela imortaliza, né? Exatamente. Eu posso denunciar um fato errado ou promover uma ação correta, não é? Então, as fotografias, deixa eu só abrir um parênteses, as fotografias que o Inácio se refere são estas aqui, né? Esse tríptico, né? Que são 3 fotografias de uma sequência onde ele flagrou a ação, né, desse policial à paisana, né, que... Exatamente. E 2 horas depois de noticiada que o coronel estava sendo agredido com um cara armado, a notícia agora acontece de forma muito rápida, eu vou explicar isso logo em seguida. 2 horas depois, a Polícia Militar mandou um comunicado que esse cara seria o motorista do coronel que foi resgatá-lo. Na verdade, isso é um policial infiltrado, é um P2, nessa gíria policial que existe, né? Porque um motorista do coronel, ele anda fardado, todo composto. Sim. Ele não anda com roupa de agasalho, etc e tal. E depois, o carro do coronel deveria estar estacionado em algum outro ponto, se fosse exatamente o motorista dele, e muito mais próximo tinha um batalhão de policiais que não tiveram tempo de chegar para socorrer o coronel, porque esse movimento todo, essa pancadaria demorou 16 segundos, não é? Então, nós sabemos que tem policial infiltrado na manifestação, isso nunca foi segredo, e ninguém nunca deixou de acreditar nisso. Até que muitos chegam a incentivar, eu conheço o caso de alguns repórteres fotográficos que estavam no dia lá, que foram incitados a criar um tumulto para que eles teriam imagens mais interessantes a serem documentadas. E provavelmente esta pessoa era do setor da segurança. Provavelmente. Eu não entro nessa pilha, porque eu já tenho cabelos grisalhos, eu sou um fotógrafo, acho que aqui o mais velho dessa sala sou eu, e com propriedade eu posso dizer que eu já tenho quase 40 anos de experiência na fotografia e no fotojornalismo, né? Eu não entro nessa conversa. Eu sou sempre um cara na minha, no trabalho. Tranquilo. Eu não me meto, eu não tomo partido. Eu acho que essa é a função de cada fotojornalista, é cumprir o seu trabalho, de registrar o que está acontecendo sem tomar partido. Você também acha que é assim, Eliária? Olha, eu procuro fazer o meu trabalho, entendeu? Como o mesmo Inácio disse, eu fui treinada para fotografar, não fui treinada para agir. Eu
não sei nem pegar numa arma. Entendeu? Me diz uma coisa, Então Eliane. não dá para eu, sabe, ir lá proteger um coronel, entendeu? Não, isso não faz nem sentido, né? Isso não faz nem dá. sentido. Sem querer atrapalhar. Nem proteger um manifestante, entendeu? Só para Não complementar tem aqui, jeito. desculpa, Eliane, se você me permitir assim. E eu falei até pro cara, falei, companheiro, naquele momento eu percebi que eu não carrego ódio, que eu não sou um cara que tem ódio, porque aquela pancadaria no coronel doía em mim, como se fosse o meu companheiro de trabalho que vocês bateram na manifestação passada, no momento, alguns segundos atrás. Então eu sofri da mesma forma, Sim, como lógico, se fosse um né? companheiro meu de trabalho, ou a mim mesmo sendo espancado. Correto. Mas, se fosse o meu companheiro, também eu não poderia ir lá defendê-lo, eu ia registrar o que estava acontecendo com ele. Não é a minha função me meter ali, ainda mais de frente com a arma, etc e tal. Acho que é bem isso mesmo. E, Eliane, me diz uma coisa, e o núcleo feminino de fotografia, de todas essas fotógrafas que estão, né, dentro também desse contexto, essa violência toda que houve, teve algum diferencial com relação por ser mulher? Porque, assim, existia uma época que as mulheres estavam sendo menos agredidas, né? E agora não, já ficou uma coisa mais descarada. Até as mulheres fotojornalistas já estão sendo... Isso no mundo todo, tá? Então, mas isso é no que mundo também todo, você vê em hoje vários lugares. nós temos mais mulheres, assim... Atuantes, entendeu? Antigamente não, era bem pouco. Quando eu comecei, contava-se nos Sim, eu me dedos. lembro, eu me Apesar lembro. de sermos minoria, mas nós temos uma quantidade de mulheres um pouco maior do que alguns anos atrás. Sem dúvida. Entendeu? Então, e tem muitas garotas jovens que também estão indo afoitas para a guerra. Sim, isso que o Inácio falou, que alguns jovens, né, que o cara vai lá, já vai com uma câmera ali, bem na cara e tal, isso também o cara se sente de uma certa forma, uma certa provocação, né? Então você tem que ter uma certa, né, atitude de se proteger também, você não pode misturar as coisas, porque tem muitos, eu reparei em algumas manifestações que tive atuando fotograficamente, que tem muito profissional, não sei de que área, de que agência, né, que eles estão levando muito para o pessoal isso. Eu vi fotógrafos xingando no meio se manifestando mesmo, xingando. São fotógrafos manifestantes, fotógrafo manifestante. Xingando mesmo, assim, né? Sem contar alguns casos totalmente errados, no meu entender, de fotógrafos também pedindo, tinha um cara, por exemplo, com um latão de lixo de PVC, e ele fala, não joga ali não, joga no vidro, e o cara jogou para ele correu, espere, e o cara levantou. Então tem atitudes e atitudes também que não são de acordo com a nossa profissão, é desagradável, né? Porque, e muita gente despreparada, o que eu tenho acho que isso aí, como em qualquer categoria, existem profissionais e profissionais. O bom e o ruim, nós vamos ter em qualquer profissão. Né? E essa história da fotografia ser uma arte popular e, graças a Deus, democrática, né? Mas todo mundo agora tem uma máquina fotográfica ou mais em casa. Qualquer celular faz fotografias. Sim. Você vê pessoas... E com muita precisão. Exato. Inclusive. As pessoas com o celular na mão se sentem um fotógrafo, etc e tal. Compram uma máquina fotográfica, se sente um fotógrafo, etc e tal. Mas não é um fotojornalista, não é um cara que tem experiência. E isso é muito perigoso porque eles não têm exatamente esse senso de proteção. De proteger a si próprio, né? E também de isenção na hora de trabalhar. E é isso que confunde muito quem é o jornalista e quem é o dono de uma máquina fotográfica. Exatamente, É bem diferente. Eu acho que a digitalização foi importante, mas devido ao acesso a esses equipamentos, né, muito mais gente tem acesso, então muita gente assim teve acesso ao equipamento, então o cara colocou uma câmera e começou a agir como se fosse um profissional do meio e fazendo assim até barbaridades. Mesmo assim. os que estão publicando em alguma mídia, eu estou vendo aqui uma máquina, uma analógica, né, velha Pentax. Isso. No nosso tempo nós trabalhamos com isso aqui, a Eliara trabalhou muito, a gente fotografava, esse filme ia ser revelado e fazia um supercopião que o nosso editor via o nosso trabalho. E ele ali tirava a conclusão da qualidade do que estamos fazendo e a gente aprendia com os erros. Olha, isso está errado, legal, isso aqui não pode. A gente ia aprendendo. Hoje não, eles não têm essa edição mais, que ele apertou aqui já pode instantaneamente ser publicado num site em qualquer lugar do mundo, e eles não sabem
Eles não recebem nenhum treinamento, nenhum tipo de informação que possa ajudá-lo profissionalmente. Exatamente. É um negócio muito, muito pessoal de cada um, sem orientação, sem formação. Eu acho que tudo isso se deve a essa velocidade que está havendo agora da fotografia. Eu acho essa, ótimo. Essa coisa que o cara... A velocidade é perfeita, eu adoro. Porque o cara... Mas é essa velocidade que está usando, então o camarada hoje, ele não quer nem participar de uma oficina, de um workshop. Ele já quer fazer e já apertar o botão e mandar e publicar, porque ele está fazendo. E aí que está havendo toda essa falta de informação. Nós estávamos vendo agora há pouco as fotografias da Eliária, e ela estava falando de detalhes que fazem a diferença. A fotografia do profissional, né? Exatamente. Então tem muita gente querendo se profissionalizar, mas está vamos rápido. A diferença, por exemplo, o profissional, ele faz a fotografia acontecer. O amador, tem amador muito bom, tem amadores bons, fotógrafos de primeira. Mas eu falo assim, esse pessoal novo que tem uma máquina e que se mete a fotografar porque quer fotografar, a foto acontece para eles. Eles viram para lá e apertam, aquilo é uma fotografia. Nós não, nós já elaboramos melhor, essa história. Já essa pensamos a fotografia. E, claro, claro. Essa fotografia que você mostrou aí agora do policial, ela foi uma fotografia que aconteceu para mim. Eu não tive tempo nem de mudar o diafragma da câmera. Se eu mudasse a lente, eu não teria feito. Se fosse trocar de lente, eu não teria feito a fotografia. Demorou 16 segundos. É muito rápido isso, se pensar no tempo de tirar uma lente e colocar outra, etc e tal. Então, essa é a vantagem da experiência do cara. Porque eu já estou ali, eu sei que algo pode acontecer, então eu estou com o equipamento certo, já estou com a lente certa, já medi a luz daquele espaço que eu estou trabalhando, cada momento vai medindo aquela luz, a gente já sabe o que pode iluminar, o que pode acontecer. Então, ela aconteceu para mim, apesar de ser uma foto forte e chocante, mas ela simplesmente aconteceu. Eu não pude criar nada naquele instante. Exatamente. É diferente de outra fotografia que a gente tem um espaço para elaborar, para pensar, para compor, né? Para o primeiro plano dialogar com o segundo plano, e assim a gente tem uma imagem que conte uma história realmente. Não que não se possa fazer um flagrante e dar certo. Às vezes sim, né? Olha, infelizmente Papo Café e Fotografia vai ficando por aqui hoje, mas estaremos de volta em poucos dias com cenário novo, com toda uma história nova. E os nossos queridos estarão de volta logo, logo. Eu agradeço a você, Inácio, por esse breve papo. Eu acho que a gente tem muito mais a conversar, e a Eliária também, mais uma vez. Também por estar presente Foi muito aqui, bom vocês estarem aqui nesse Papo Café e Fotografia. Muito obrigado, um abraço grande. Estaremos de volta. É um prazer, e em nome da FOC eu agradeço a você, agradeço a TV Guarulhos, e estamos às ordens sempre que necessário for, e a gente espera ter mais espaço aqui com vocês. E terão. Papo Café e Fotografia volta em breve. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.